De acordo com as Nações Unidas, por meio da Habitat, favela é o termo que designa áreas que abrigam habitações precárias, desprovidas de regularização e serviços públicos, como água tratada, esgoto, escolas, postos de saúde, entre outras coisas. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas em todo o mundo. As favelas são caracterizadas por abrigarem pessoas de baixa renda e com baixa qualidade de vida. O termo favela encontra-se no episódio histórico conhecido por Guerra de Canudos. A cidadela de Canudos foi construída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, assim batizado em virtude da planta popularmente chamada de favela, que encobria a região. Alguns dos soldados que foram para a guerra, ao regressarem ao Rio de Janeiro em 1897, deixaram de receber o soldo, instalando-se em construções provisórias erigidas sobre o Morro da Providência. O local passou então a ser chamado de Morro da Favela, em referência à favela original. O nome favela ficou conhecido na década de 1920. As habitações improvisadas sem infraestrutura que ocupavam os morros passaram a ser chamadas de favelas. As primeiras favelas teriam surgido no Brasil no final do século XIX. As primeiras favelas teriam surgido no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Surgiram como resultado de uma série de fatores. A política governamental instalada no início do século XX, no Rio de Janeiro, tinha por objetivo eliminar do centro das cidades moradias precárias, como cortiços, e enviou cidadãos de baixa renda para áreas afastadas. O êxodo rural, a acelerada urbanização, a industrialização, a má distribuição de renda e do déficit habitacional também apresentaram um papel fundamental na origem das favelas. Com o processo de favelização, a acumulação de problemas urbanos foi aumentando, dando iniciativa a muitos problemas, como a falta de infraestrutura, a ausência de saneamento básico, perigos ligados a catástrofes naturais, como desabamentos de superfície de terra, alagamentos, soterramentos e etc. Atualmente, muitas pessoas sofrem com a falta de infraestrutura nas favelas. Existem estudos divergentes sobre a quantidade de pessoas morando em favelas no Brasil. De acordo com os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, coletados durante o censo de 2010, cerca de 11,4 milhões de pessoas, ou 6% da população, vivem em aglomerados subnormais, ou favelas, no Brasil. O IBGE identificou 6.329 favelas em todo o país, localizadas em 323 dos 5.570 municípios brasileiros. Um problema sério vivido pelos moradores de favelas é a desigualdade social. Enquanto uns têm de tudo, bom emprego, comida, moradia boa, outros não têm nada disso. A maioria das favelas encontra-se ao redor de centros urbanos. É assim que percebemos a desigualdade no mundo em que vivemos.